Bom dia a todos, Pai seja convosco, amém? Estamos iniciando mais um Café do Reino e hoje o nosso tema é um tema muito interessante que é desenvolva uma liderança de excelência. Então você que está chegando por aqui, desde já eu quero pedir para que você clique aqui nesse botãozinho que está aqui nesse cantinho e encaminhe essa live para o maior número de pessoas possíveis, para que as pessoas possam participar conosco, também receber esse ensinamento. Eu já estou fazendo isso, tá? Já estou encaminhando. Você que está chegando agora, já encaminha essa live para pelo menos 5 a 10 pessoas. É só clicar nesse aviãozinho aqui no cantinho, ó. Bem aqui nesse cantinho, você clica nesse aviãozinho e vai apertando no botão enviar no nome de cada pessoa que está aparecendo aí no seu Instagram. Estou fazendo isso, por isso que está tremendo um pouquinho a tela, porque eu já estou enviando para todo mundo que está aqui. São pessoas que geralmente estão online, estão conectadas ou estavam recentemente. E a possibilidade delas participarem conosco é grande. Então faça esse trabalho de um missionário. Estou finalizando aqui já. Espero que você que esteja chegando agora já faça isso, porque nós vamos iniciar falando desse tema tão maravilhoso que é desenvolver uma liderança de excelência. Eu creio que todos nós não somente precisamos nos aperfeiçoar nesse sentido, mas também nós precisamos desenvolver uma equipe que tenha esse mesmo espírito. Amém? Eu acredito que hoje a maior dificuldade da igreja local, de muitas igrejas, é desenvolver uma equipe que tenha esse coração de excelência, esse coração de uma liderança excelente. Então eu quero que nesse momento você já, tô terminando aqui de enviar, você já, pronto, mas esse acabou, concluiu. Você envie para o máximo número de pessoas para que a gente possa iniciar a nossa live. É só clicar nesse botãozinho aqui e enviar, tá certo? Gente, sejam todos bem-vindos. Pastora Valdinívia Santos, Cristina Sobral, Valmira Santos, Alessandra, a Dona Lani, estamos sentindo a sua falta, Dona Lani, que Deus abençoe a sua vida. Gente, hoje, né, ontem nós iríamos ter o nosso Café do Reino. Hoje, na verdade, ainda estou bastante constipada. Né, a noite foi mais ou menos, mas graças a Deus deu tudo certo. Mas a garganta está um pouquinho fechada, estou até com espirra de garganta aqui, caso de tosse, aquele mal-estar no corpo, é uma espécie de resfriado, né? Para quem não sabe, nós tivemos a nossa live na segunda-feira, a nossa aula, que foi uma aula maravilhosa, foram 3 horas de aula aí, nosso curso de pregação. Se você perdeu, né, você vai se inscrever nas próximas turmas, que nós ainda vamos abrir as vagas, mas foi maravilhoso, foi algo assim tremendo. Porém, quando terminou a aula, eu já estava me sentindo um pouquinho mal de saúde, com 3 horas falando, né, a garganta forçou muito, e aí na terça-feira eu arriei, como a gente fala aqui em Belém, eu arriei mesmo, nós não conseguimos fazer o Café do Reino, não somente eu, o pastor, as crianças, todo mundo estava meio baqueado. Deixa eu só clarear aqui a nossa telinha, só um minutinho, gente. Tá muito escurinho aqui pra mim. Pronto, melhorou. Sim, então, assim, foi realmente bastante complicado. E hoje, graças a Deus, a gente tá se recuperando, não estamos 100%, mas estamos aqui para compartilhar esse tema tão interessante com você. Eu espero que você, todas as manhãs, se programe para estar aqui, porque todas as manhãs, de terça a sexta, no Café do Reino, nós temos algo da parte de Deus para compartilhar com você. E também para que a gente possa receber junto, porque nós aprendemos juntos aqui, né? Quando você dá o seu feedback, você manda aqui, escreve alguma coisa, eu tô passando por isso, a gente consegue entender o que você está vivendo na sua realidade da igreja local. E para quem não sabe, o do Reino Academy é um centro de capacitação para líderes cristãos. Então nós estamos aqui sempre trazendo algum tema que é relevante para a liderança cristã, seja você um pastor, seja você um líder de célula, um líder de ministério na sua igreja, tá certo? E hoje eu quero compartilhar com você esse tema, que eu creio que vai ser muito útil para a sua vida, para a minha vida, e para nós termos essa visão de desenvolver esse tipo de liderança na nossa igreja local. Quanto isso é importante. Nosso tema de hoje é desenvolva uma liderança de excelência. Hoje vocês vão precisar ter um pouco de paciência comigo, que eu vou tentar não forçar muito a voz, e aí se eu tossir vocês vão ter que ter paciência. Eu quero ler com vocês, gente, direto logo ao ponto, no livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 42, tá? A partir do 42, que diz o seguinte: se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver acesso a uma Bíblia agora, abra. Senão você vai escutar o texto bíblico que me chamou muita atenção, que nos mostra muito a respeito do comportamento de uma liderança de excelência, para a gente refletir isso hoje na nossa vida. Vamos lá, então? Gênesis capítulo 24, versículo 42 diz assim: aqui estou eu em pé diante dessa fonte. Isso daqui é aquele momento, antes até mesmo de eu ler, só eu explicar, é o momento em que o servo de Abraão tinha ido até a terra dos parentes de Abraão buscar uma esposa para Isaac, que foi Rebeca. E quando ele chegou lá, ele fez uma oração: Senhor, se o Senhor me ajudar, né, encontrar uma parente, uma pessoa que seja parente do meu Senhor, então o sinal é esse. Ele pede um sinal para Deus, que essa pessoa, ele estava próximo da fonte onde os animais bebiam,
né, descansava. Ele falou que essa pessoa, quando nos vê, ela diga, olha, não somente vou pegar água para você, ele vai pedir água, não somente vou pegar água para você, mas também para os seus camelos. Que era, claro, um sinal difícil de acontecer. Você percebe que quando a gente pede um sinal para Deus, se você pedir um sinal muito fácil, talvez, né, quando acontecer, você não vai acreditar que realmente foi Deus. E aqui ele pediu um sinal difícil, porque você já imaginou quantos litros de água um camelo bebe? Eram vários camelos. E uma mulher só, imagina ali, magrinha, franzina, tendo que pegar água daquele poço, levar para os camelos. Esse com certeza seria um comportamento totalmente fora da curva. Você não concorda? Então vamos lá. Leia agora sim, que nós já falamos do contexto, eu quero ler o texto com você. Aqui estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Antes de terminar de orar em meu coração, surgiu Rebeca com um cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse, por favor, dê-me de beber. E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi, e ela deu de beber também aos camelos. Amém? Então, gente, olha só o comportamento de uma pessoa que tem um espírito de excelência nela. Você vê que não é à toa que Deus ele escolhe Rebeca como esposa de Isaac. Você percebe aqui nesse texto o comportamento de uma pessoa de excelência. Eu quero trazer isso para o nosso ministério, para a nossa liderança. O quanto é importante nós sermos pessoas, líderes de excelência nas nossas igrejas. A gente vai falar um pouco sobre isso. Em resumo aqui, quando ele faz esse sinal, ele diz, Senhor, aquela pessoa que eu pedi, me dê água de beber, ela responder, não somente darei a você, mas darei também aos seus camelos. Imagine que eram diversos camelos. E cada camelo bebe litros e litros de água. Você percebe que é um comportamento totalmente diferente do comum. No máximo, talvez alguma pessoa ele fecharia a cara, tudo bem, vou te dar aqui água de beber, mas só. Mas ela tem uma atitude que vai além. E é exatamente isso que é um comportamento de excelência, que é uma atitude de excelência. É quando você vai além daquilo que as pessoas lhe pedem. Amém? E essa manhã, queridos irmãos, eu quero compartilhar com você 3 atitudes de um líder de excelência. A primeira atitude aqui é proatividade. Você sabe o que é proatividade? É quando a pessoa ela não depende de estímulos externos. É quando a pessoa não depende de ter alguém empurrando ela para fazer. Vai lá, fulano, faz. Vai lá, fulano, pega. Fulano, faça aquilo, faça isso. Não, ela não depende disso. A pessoa proativa, ela tem iniciativa. Ela mesma vai lá e faz. E você observa em Rebeca um comportamento de excelência porque ela foi proativa. Ele não pediu água para os camelos, mas ela mesma percebeu a necessidade daqueles animais que estavam cansados e com sede. E ela falou, eu vou pegar água para você e também vou pegar água para os seus camelos. E trazendo isso para a realidade da nossa igreja local, qual a reflexão que nós queremos fazer hoje? Que é exatamente esse comportamento que eu preciso ter como uma líder de excelência. Ou seja, fazer algo muito além daquilo que os meus pastores me pedem, que a minha liderança me pede. Você quer ver uma pessoa que agrada, né, ao coração dos seus pastores, ou alguém que tem um comportamento agradável a Deus? É uma pessoa proativa. De repente você falou assim, fulana, querida irmã, você pode, né, ajudar a limpar aqui, preparar. E a pessoa não somente limpa, como ela ajeita as cadeiras, como ela passa pano, como ela ajeita as mesas, põe um pano na mesa. Você percebe que talvez o pastor só deu uma orientação dizendo assim, querida, você pode limpar, ou você pode pegar aquilo ou isso, e ela vai e faz além. Ou ele vai e faz além. Isso é uma pessoa proativa, uma pessoa que não depende de estímulos. Que não depende, tem muita gente que não avança no seu ministério porque eles estão olhando para o ministério do outro. Então o que está acontecendo? Ele está falando assim, mas na minha igreja o diaconato não limpa, eu também não vou limpar. Na minha igreja o pessoal de liderança de célula não desenvolve uma boa liderança, não faz comunhão, não reúne. Por que eu vou reunir? Porque você é excelente. Porque você quer desenvolver um ministério extraordinário. Porque você não faz para agradar os homens, mas faz para agradar, antes de tudo, a Deus. Amém? É por esse motivo, porque existe um espírito de excelência dentro de você e dentro de mim, que o Senhor coloca em nós. Então é essa verdade, essa primeira característica de um líder de excelência. E nós estamos aqui essa manhã para estimular você a não olhar para aquilo que o outro não faz. Meu pai tem uma frase, ele diz assim, não vou lembrar direito, mas é mais ou menos o seguinte, ele fala assim, não se baseie pelos maus, se baseie pelos bons. Às vezes a gente procura referencial no negativo, né? Falando assim, o fulano não fez, eu também não vou fazer. O fulano não se dedica, eu também não vou me dedicar. Mas procure ter referenciais de pessoas extraordinárias. Se o seu referencial é fraco, você vai desenvolver uma liderança fraca. Mas se você está mirando, como meu esposo sempre fala, se você está mirando
Na lua, no mínimo, você vai acertar nas estrelas. No mínimo. Você vai ter o quê? Uma visão de excelência, uma visão extraordinária. E é exatamente esse comportamento que nós precisamos ter como liderança. Então, o líder excelente, primeira coisa, ele é proativo. Ele não depende de estímulos. Ele vai lá e faz, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ele é aquela pessoa que tem iniciativa. Ele não se escora nos outros. Ele não coloca a culpa do fracasso dele nos outros. Ele simplesmente toma uma atitude. Gente, isso é uma característica tão maravilhosa, tão interessante, que nós precisamos ter como líderes. Amém? Segunda característica, pra gente não demorar, que hoje eu falei, né, que eu tô com a garganta, e aí ainda tô meio resfriada aqui, então não vou conseguir forçar muito. Segunda característica importante, por isso que eu tô assim, com esse cabelo todo molhado, já acordei de manhã tomando banho, pra tentar conseguir despertar um pouquinho mais, né, da noite, desse resfriado. Tá forte, tá forte. Segunda característica aqui de uma liderança de excelência. Guarde no seu coração. Primeira foi proatividade. Seja um líder proativo. A segunda característica de uma liderança de excelência, eu quero compartilhar com você essa manhã, é uma pessoa que faz além daquilo que lhe pede. Isso daqui, que ele desagrada o coração de Deus. Porque quando você faz além do que lhe pede, sabe aquela pessoa que ela só funciona debaixo de supervisão? Pois é, isso daí não é uma liderança de excelência. Quando você não está próximo dos seus líderes e mesmo assim você continua indo além, você continua dando o seu melhor, mesmo que ninguém esteja te vendo, isso demonstra verdadeiramente um coração excelente. Porque a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer aquilo que nos foi colocado para fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus e não para os homens. Ou seja, quando eu varro a minha igreja, quando eu arrumo as cadeiras da minha célula, quando eu convido pessoas para participarem do culto ou da célula, quando eu faço além daquilo que os meus líderes estão me pedindo. Ah, ninguém falou para eu visitar, mas eu senti a necessidade de visitar alguém, então eu vou visitar alguém. Você está tendo o comportamento de um líder de excelência. Você está indo além. E eu quero dizer algo para você. Você vai colher os resultados que líderes medíocres não colhem. Se você continuar se baseando pelos pequenos, por aqueles que fazem de qualquer forma, você nunca vai crescer. Mas se você olha para Deus e fala, Senhor, isso daqui eu estou fazendo é muito mais do que para os meus pastores. Eu amo meus pastores, eu amo meus líderes, mas isso aqui eu faço para o Senhor. Porque eu sei que o Senhor, a minha recompensa também vai vir do Senhor. Eu faço de todo o meu coração. Amém? Então, a segunda característica é você ser um líder que faz além daquilo que lhe pedem. E a terceira característica, que eu acho muito interessante, é a disponibilidade. Eu já falei muitas vezes aqui no nosso Café do Reino que eu acredito que a disponibilidade é melhor do que a habilidade. Pera lá, já explico pra você. Uma pessoa, ela pode ser habilidosa, ela pode ter talentos, ela pode ser comunicativa, ela pode ter uma inteligência fora do comum, ela pode ser uma boa oradora, pregador, mas se essa pessoa não tem disponibilidade, esses talentos vão ficar sempre enterrados. E atualmente eu tenho visto muitos líderes assim, que eles não conseguem chegar no nível de excelência, porque apesar das habilidades que eles têm, eles não têm disponibilidade. E disponibilidade, querido irmão, é uma prioridade que tem que estar no nosso coração. Disponibilidade é quando você fala, Senhor, eu não tenho tempo, porque, deixa eu lhe falar uma coisa, nós também não temos. A nossa vida é corrida, eu não sei como é a sua vida, mas a maioria dos líderes que eu conheço são pessoas que têm uma vida intensa, corrida, né? Nós pastoreamos a nossa igreja, nós somos pastores titulares da nossa igreja, então não é fácil pastorear, você que é pastor sabe disso. Nós lideramos célula na nossa igreja, nós lideramos casa de paz na nossa igreja, nós estamos na frente da oração do meio-dia na nossa igreja, nós discipulamos pessoas, nós temos 3 filhos, um está na barriga e 2 pequenininhos aí para cuidar, nós temos o nosso trabalho, então não é fácil, não é fácil. Você dificilmente vai falar assim, sobrou tempo, agora eu vou entregar esse tempo para o Senhor. Se sobrou tempo, então significa que Deus não é prioridade, porque se Deus for prioridade, você sacrifica o tempo. Você não pega o tempo que te sobra, você sacrifica o tempo que você não tem e você fala, eu entendo que Deus é prioridade, isso daqui que eu iria fazer outra coisa, eu vou priorizar as coisas de Deus. E isso é disponibilidade. Amém? Então não adianta, se você tem na sua equipe pessoas que são muito boas, mas que você não pode contar, ou quando você acha que vai contar, essas pessoas não estão lá, infelizmente você vai ter muita dor de cabeça. Você vai precisar orar para essas pessoas, ensiná-las, mas a decisão é delas de ter uma atitude de excelência. Amém? Então, queridos, nunca foi realmente sobre a falta de tempo, é sobre a prioridade que está no nosso coração. E a Rebeca, ela demonstrou aqui nesse texto que nós lemos de Gênesis 24, o quanto ela se disponibilizou a fazer algo. Ela se colocou ali à disposição, falando assim, eu sirvo o Senhor
e eu vou servir também todos os seus camelos. Olha que comportamento de excelência. E eu quero finalizar trazendo para você a reflexão de um outro líder de excelência para a gente concluir, que eu falei para você aqui, quais são as características? Proatividade, fazer além do que lhe pedem, amém? E a terceira característica é disponibilidade de uma liderança de excelência. E aí eu quero concluir dizendo para você qual é a consequência e o resultado disso. É a consequência da prosperidade, da provisão de Deus na nossa vida. E quando eu digo prosperidade, eu não estou falando só de finanças. Eu estou dizendo para você que um líder excelente, ele come o melhor dessa terra. Que o líder excelente, Deus derrama graça abundante, derrama bênçãos sem medidas sobre a vida de um líder excelente, porque eles são exceção. Eles não são a maioria, infelizmente. Eles são exceção. E quanto na medida que você se doa, o Espírito Santo ele também vai te capacitar, ele vai te usar e ele vai te abençoar. E um grande exemplo disso, para nós encerrarmos, é a vida de José, que passou pela casa de Potifar, que passou pelo cárcere, que passou em cada fase dificílima da sua vida, mas o interessante que me chama a atenção é que onde José estava, ele dava o seu melhor. Se ele era escravo na casa de Potifar, ele deixava tudo organizado, ele era proativo, ele fazia além do que ele pediu. E a Bíblia que me diz, não sou eu que estou dizendo para você, a Bíblia que me diz que tudo que José fazia, Deus, o Senhor, lhe prosperava, mesmo sendo escravo. E aí quando ele foi por cárcere, que ele ficou preso ali, ele também manteve o mesmo comportamento, ou seja, os lugares onde ele passou não moldou quem ele era, pelo contrário, ele é que levou a essência de quem ele era para os lugares onde ele estava. Tem gente que está falando, eu não cresço porque eu estou nessa igreja. Eu não cresço porque meus pastores não me ajudam. Querido, não depende dos seus pastores. Começa dentro de você, começa dentro de mim. O ambiente não é suficiente para lhe deter se você tem um espírito de excelência. Guarde isso no seu coração. Você vai florescer aonde Deus lhe colocar. Quando Deus falou para Abraão, olha, Abraão, te separa de Ló, porque vocês não podem mais caminhar juntos, não tem como. Cada um escolhe o lado. Abraão chama Ló e fala, Ló, escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o lado oposto, porque não tem como nós ficarmos juntos mais. As nossas propriedades não comportam mais nós aqui dentro desse mesmo espaço, vai ter briga. Nesse momento, Ló escolhe para onde ele vai. A Bíblia diz que ele olha para as campinas, para os lugares mais férteis. E ele fala, eu vou para aquele lugar ali, que era onde ficava Sodoma e Gomorra. Eu vou para aquelas campinas. E por consequência, Abraão vai para o lado oposto, que muito possivelmente não era tão bonito, tão fértil, tão cheio de cuidados, tão com tamanha provisão quanto o que Ló escolheu. Mas uma coisa é certa, Deus prosperou Abraão onde ele estava. Então não importa a terra onde você está, não importa o chão onde você está. Se você tiver um espírito de excelência, Deus vai te prosperar, assim como ele foi com Abraão, assim como ele foi com José. É só uma questão de tempo. Só que o diabo vai trabalhar na minha e na tua vida pra gente não perseverar no espírito de excelência. Pra gente falar assim, ai Senhor, eu cansei, não aguento mais, Pai. Não aguento mais essa igreja, não aguento mais essa célula, não aguento mais dar meu melhor. As pessoas não valorizam, não reconhecem. Saiba que se você perseverar, a prosperidade, o cuidado de Deus, ele vai se cumprir sobre a sua vida. É só uma questão de tempo. E aí, só pra gente encerrar essa reflexão, José, ele foi para o cárcere e lá ele também teve um espírito excelente. E lá a Bíblia diz que o Senhor prosperou José em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia. E isso acontece sobre a vida de um líder que tem um espírito excelente. Então eu quero encerrar essa live dizendo para você, se você for alguém com comportamento excelente, o Senhor é responsável por te prosperar em tudo que você fizer. Onde você colocar a sua mão, Deus vai te prosperar. Onde você colocar os seus pés, Deus vai te multiplicar naquele lugar. Talvez você não esteja vivendo isso agora, porque não é do dia para a noite. José passou anos para experimentar o cumprimento da promessa sobre a vida dele. Abraão passou anos para experimentar o cumprimento da promessa. Mas uma hora a promessa chegou. E o Senhor sempre foi com eles, mesmo no dia da crise. Eu quero dizer que o Senhor sempre é com você também, mesmo no dia da crise. Amém? Então, nesse momento nós vamos encerrar com a oração. Quero só ver os comentários aqui, que eu tentei não olhar nenhum comentário para eu não distrair. Mas a Valmira disse amém, a M. Penha falou amém, Itamar falou verdade. A Verônica pede oração. Pastor, orem por nós. Em breve vamos fazer a inauguração. Olha que bênção. Glória a Deus, Verônica. Fico muito feliz por isso. Muito bom mesmo. É muito maravilhoso a gente estar no ministério. É um desafio. Mas eu sei que é algo sobrenatural. Deus, ele vem mesmo com cuidado, com provisão. Quando nós cuidamos das coisas dele, Deus, ele cuida das nossas coisas. Olha, o Itamar falou aqui também. Calma lá. O Itamar falou aqui. Eu não tô sentindo cheia de nada, tô com meu nariz super entupido. O Itamar falou aqui, calma lá. Itamar, tô tentando te achar aqui que a mensagem está correndo. Isso veio do céu pra minha vida hoje, pois estou pegando uma liderança
Deus ainda fala, Deus fala sim, Itamar. E Deus quer te capacitar para você ser um líder ainda mais excelente. Porque se você já está buscando capacitação, você está buscando crescimento, é porque já tem um espírito de excelência dentro de você. Pessoas não excelentes, ó, não estão nem aí. Elas acham que é empurrar com a barriga. Do jeito que delas vão fazer. Mas, se você está buscando capacitação, significa que existe um espírito de excelência dentro de você. E eu fico muito feliz por isso. Que Deus possa te prosperar. Vamos orar por cada um dos nossos irmãos, o Itamar, a Verônica, que vai assumir agora a inauguração de uma igreja. Glória a Deus, vem desafios aí. A Tiane, que está por aqui. Vamos orar, querido, descobrir a vida de cada um de nós aí com oração, porque eu sei que é um desafio. Eu sei que quem está aqui são pessoas que querem viver um ministério extraordinário. Não são pessoas que estão ocupando mais um no banco de uma igreja, mas são pessoas que querem fazer a diferença. Então eu sei que Deus ele pode te usar, que Deus ele pode te capacitar e Deus vai te capacitar. Nós não podemos sair da posição da bênção. Os desafios vão vir, se prepare para os desafios, mas guarde no seu coração, seja um líder de excelência. Seja alguém fora da curva, seja alguém que as pessoas olhem e falam assim, meu Deus, não sei como esse líder tem esse comportamento diante de tantas situações. Mas Deus é com você, Deus vai te conduzir, Deus vai te capacitar. Não tenha medo, tenha coragem, porque o Senhor ele vai te dar um espírito de excelência. E você vai ser próspero em tudo que você fizer. Amém? Então feche seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Deus, a Verônica vai assumir agora uma obra, Pai. Eu sei que não é fácil, vem muitos desafios aí pela frente. Mas que o Senhor possa capacitar, o Senhor possa fortalecer, dê sabedoria, dê direção. Talvez ela já esteja orando por direção. Continua, Senhor, dando a direção, continua capacitando. Que ela possa buscar as ferramentas em Ti, que o Itamar possa buscar as ferramentas em Ti, para desenvolver uma liderança de excelência, para fazer a diferença onde ele está, que o medo não paralise ele, mas que ele possa ser um líder excelente, corajoso. Cada pessoa que está aqui acompanhando, Pai, cada um dos meus irmãos, não vou mencionar o nome de todos, não tem como, mas eu quero pedir ao Senhor, derrama um espírito de excelência sobre as nossas vidas. Derrama um espírito de excelência sobre as nossas igrejas, sobre a nossa liderança. O Senhor sabe que às vezes a gente tem tentado ter um comportamento de excelência, mas às vezes as nossas equipes, elas não estão sintonizadas nessa visão. Elas fazem de qualquer forma, elas fazem de qualquer jeito, como se fosse para os homens, como se não enxergasse que o nosso galardão vem do Senhor. Meu Deus, desperta na igreja do Senhor uma família excelente, pessoas com comportamento diferenciado de qualquer outras pessoas da face da terra. Que nós possamos entregar o nosso tempo, não somente aquilo que nos sobra, mas aquilo também que nos falta, porque isso é o verdadeiro sacrifício. Nós entregarmos ao Senhor as nossas vidas, o Senhor será prioridade na nossa vida, mesmo quando nós temos tantas coisas para fazer. Mas nós escolhemos o Senhor, nós escolhemos andar com o Senhor, fazer a Tua vontade. E isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Abençoe cada igreja, cada obra, cada lugar, abençoe cada célula, cada liderança nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Senhor, a vida dos nossos irmãos e oramos para que o Senhor esteja conduzindo a igreja do Senhor para uma grande colheita, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos por aqui por mais um Café do Reino, com mais um tema também, que o Senhor vai trazer ao nosso coração, a gente vai estar divulgando com você. Acompanhe por aqui, gente, a Tânia falou, eu creio, Deus poderoso, e tomo posse. Amém. Gente, cada um de vocês, Deus abençoe, muito obrigada pela sua participação. Sempre que puder lembrar, ore pela nossa vida, a gente está todo mundo meio baqueado aqui em casa de resfriado, mas eu creio que a gente já está de pé, todo mundo firme e forte, graças a Deus a gente está melhorando. Mas cubra a nossa vida também de oração, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã mais um Café do Reino. Nós vamos trazer um tema e cada manhã você pode mandar no nosso direct, você que está aqui, pastor, eu queria que a senhora falasse sobre isso ou sobre aquilo, a gente está precisando de uma direção nessa área. Pode falar que a gente está aqui para ouvir. Então pode passar no direct, pode clicar na nossa bio que tem lá um botãozinho escrito Fale Conosco, clique lá, que vai cair exatamente no nosso WhatsApp pessoal, você vai mandar mensagem, a gente pode conversar, tá certo? A gente pode pegar as ideias, tratar temas aqui no Café do Reino, tratar individualmente com você, então a gente está aqui para um dar mão pro outro e a gente conseguir prosseguir juntos. Tudo bem, gente? Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter participado. Se programe para estar todas as manhãs aqui conosco de terça a sexta, que cada manhã Deus tem uma porção especial para nós. Muito obrigada, tá? Tamar, Verônica, Silde, Juliana, gente, todos que estão aqui, tá? Célia Alves, Tânia, M. Penha, Alceu. Gente, muito obrigada. Olha, a Alda Duda disse, me perdoe, cheguei atrasado, mas amei. Gente, quem perdeu, depois é só assistir, vai ficar aqui no feed postado. Você pode assistir, tá certo? Depois entre aqui, assista e posteriormente vai estar também no YouTube para você assistir, tá bom? Deus abençoe, nos vemos amanhã em mais um Café do Reino. Deixa eu encerrar aqui a nossa live. Tchau, paz.